Vingadores Ultimato é sem dúvidas o maior filme de super-herói de todos os tempos. Porém, mesmo após 4 anos de sua estreia, esse filme ainda guarda muitos detalhes e muitas curiosidades a serem descobertas. Então, para poder descobrir esses detalhes ocultos, eu decidi assistir esse filme na velocidade mínima possível, observando cena por cena, quadro a quadro. E após isso, eu fiz uma lista em ordem cronológica com todos esses detalhes e curiosidades que eu encontrei. Então, se você, assim como eu, também curte essa obra-prima do universo Marvel, já deixa o seu like e a sua inscrição. Já fez isso? Então, vamos para o vídeo. Número 1. No início do filme, no momento em que a família do Clint é desintegrada, vemos que ele começa a chamar a sua esposa e seus filhos de uma maneira entre aspas normal. Layla, querida. Porém, quando ele percebe que eles não estão mais ali, ele rapidamente muda totalmente a sua personalidade, e então ele começa a olhar para os lados de uma maneira mais séria, pois ali naquele momento, ele não era mais o Clint Barton, pai de família, mas sim um gavião arqueiro, e nesse momento o Clint estava analisando a situação para ver se sua família tinha sido raptada por algum de seus inimigos, e foi a partir desse momento que ele teve a ideia de se tornar o Ronin, matando assim todas as pessoas que faziam parte de organizações criminosas ao redor do mundo, como os cartéis mexicanos citados pelo Rhodes para Natasha, e também a gangue de Yakuzas no Japão, como foi vista no filme. E a razão para ele ter matado essas pessoas é o seguinte: para o Clint, a ideia do Thanos ter dizimado pessoas boas como a sua família e ter deixado pessoas ruins como esses criminosos não fazia o menor sentido para ele. Então por isso, no seu duelo com o Akihiko, chefe do Yakuza, ele diz: Número 2. Na cena da lanchonete, no momento em que o Hulk está explicando o processo de transformação em Professor Hulk, esses 3 adolescentes que aparecem nesse momento são filhos e sobrinhos dos irmãos Russo. Porém, o mais curioso é que essa cena foi totalmente improvisada e ela não estava no roteiro. Por isso é possível perceber que eles agem e se comportam de maneira tímida e sem muita profissionalidade, onde em um certo momento é possível ver que um deles está olhando diretamente para a câmera, e mesmo com esses erros, os diretores decidiram deixar essa cena no corte final do filme. Hulk saindo. Bruce. Número 3. Na cena em que o Thor invoca o Starbreak na direção da Carol Danvers para poder testar a coragem e a resistência dela, se você escutar com atenção, poderá ouvir ela dizendo, que traduzindo significa eu tenho telepatia, sendo esse um detalhe bastante curioso dos poderes dela. Número 4. Quando Scott volta do reino quântico, no momento em que ele pergunta para esse menino o motivo do mundo estar bagunçado e sujo daquela forma, é possível perceber que mais na frente, naquela mesma rua, tudo está simplesmente limpo e organizado, sendo um erro bastante visível na cena. Porém, esse simples erro acabou passando despercebido até pela equipe de efeitos visuais do filme. Número 5. A música que toca no momento que o Tony descobre a fórmula de viagem no tempo é a mesma música tema da abertura da série The Walking Dead. Número 6. Quando Tony, a Natasha e o Professor Hulk estão conversando sobre a Joia do Tempo em cima de uma mesa, vemos que o Tony pergunta ao Professor Hulk sobre o endereço do Doutor Estranho. Uma casa bonita no Village. É, na Sullivan Street? Na Blica. Peraí, ele morava... Porém, isso não faz o menor sentido, pois ele mesmo já sabia do endereço, pois no momento em que ele retorna à Terra após ser resgatado pela Capitã Marvel, no momento em que o Steven fala, Você enfrentou ele. e então o Tony responde, Não, ele esfregou minha cara com o planeta enquanto o mago da Bleecker Street entregou ouro. mostrando assim que o Tony realmente sabia do endereço, que foi dito pelo próprio Doutor Estranho em Vingadores Guerra Infinita. Número 7. Na cena em que o Professor Hulk e o Rocket vão ao encontro do Thor em Nova Asgard, no momento em que o Korg diz ao Thor que o jogador Noob Master está zoando com a cara dele, vemos que o Thor fica bastante furioso e acaba ameaçando o jogador de uma forma bem delicada. E esse jogador de apelido Noob Master 69 é o Arrow, vendedor que aparece em Capitão América e o Soldado Invernal. E essa curiosidade só foi descoberta após a Marvel lançar um comercial para o lançamento da série do Falcão e o Soldado Invernal, em parceria com a Xbox, onde no momento em que ele apresenta o serviço da Game Pass para o Sam, ele diz: My gamer tag is NoobMaster69. My cousin made it. Número 8. Na cena em que o Rocket está ajudando a criar a base de viagem no reino quântico, se você olhar atentamente, verá que ele está usando uma bota. Porém, essa é a primeira e a única vez em que vemos o Rocket Raccoon usando algum tipo de calçado dentro do universo Marvel. Número 9.
Na cena em que o Hulk, o Tony, o Homem-Formiga e o Capitão América viajam de volta para a Batalha de 2012 em Nova York, se você olhar atentamente, verá que o local onde os Vingadores estão reunidos não é o mesmo que os Vingadores do primeiro filme estavam, pois os carros e objetos não estão da mesma forma que estavam antes. E na minha opinião, essa Nova York de 2012 pertence a outra realidade, pois não teria como a Marvel errar um detalhe tão importante como esse, e também pelo simples fato desse filme explicar que pode existir diversas realidades paralelas, como foi mostrado em Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura. Número 10. Na cena em que o Tony Stark vai entrar na Torre Stark na cena da batalha de 2012, na hora que ele faz a análise corporal de todos que estão no topo da Torre Stark, é possível perceber que ele não usa análise corporal nele mesmo, pois se ele tivesse usado, o Jarvis daquela realidade teria detectado na mesma hora, causando assim uma enorme confusão, sendo esse um detalhe bem pequeno, mas com muita importância para que eles pudessem concluir a missão naquele momento. Número 11. Ainda nessa cena na Batalha de Nova York, no momento em que o Loki se transforma no Capitão América, vemos que o Hulk fica confuso e fica olhando sem entender nada. Porém, depois que o Loki desfaz o feitiço, vemos que o Hulk percebe, então ele fica com muita raiva. E a razão para o Hulk não perceber esse detalhe é que ele não é famoso por ser inteligente, mas sim pela sua força, e a parte da inteligência só se aplica ao Bruce Banner, e não ao Hulk, sendo os dois seres totalmente distintos um do outro. Número 12. Quando a anciã está explicando ao Bruce o motivo dela não poder dar a joia do tempo para ele, nesse momento, vemos que o Bruce conseguiu utilizar magia na sua forma astral, sendo algo totalmente inesperado, pois é possível ver que até a anciã ficou impressionada, ficando com a sua boca aberta. E a explicação para o Bruce ter usado magia sem nunca ter tido treinamento é pela sua inteligência e pela sua capacidade de percepção, semelhante ao Doutor Estranho que aprendeu feitiços e encantamentos raros e ocultos enquanto estava em treinamento em Karmatage. Número 13. Na cena em que o Tony Stark e o Steve Rogers decidem voltar para o ano de 1970, nesse momento, vemos que os dois simplesmente colocam as coordenadas em seu GPS quântico e simplesmente voltam no tempo. Porém, isso não faz o menor sentido, pois para poder viajar de um ponto para outro, é necessário uma van ou uma plataforma como foi visto no filme. Porém, essa cena ignora totalmente esse princípio, sendo um erro de roteiro e de continuidade, que na minha opinião foi totalmente proposital, para poder encaixar no roteiro do filme. Número 14. Ainda nessa cena, podemos ver que o Scott chega correndo com um cetro na mão, após o Steve e o Tony voltarem no tempo, como se ele tivesse chegado ali depois dessa cena. Porém, isso não faz o menor sentido, pois ele já estava nessa posição antes deles irem para 1970. Porém, se você olhar atentamente, verá que ele simplesmente chega correndo, e para no mesmo ponto em que ele estava anteriormente. E ainda é possível notar que ele fala algumas coisas, como se ele não soubesse o motivo dos dois irem para 1970. E na minha opinião, essa cena foi adicionada de uma cena deletada, que teria outros diálogos e outras ações, totalmente diferentes da que foram mostradas nessa cena no filme. Número 15. Quando o Steve e o Tony chegam na base militar, esse agente que entra na porta é o próprio Thanos, ou melhor, é o ator Josh Brolin, que dá a voz e os movimentos ao personagem Thanos, sendo essa uma curiosidade totalmente oculta, após todos esses anos. Número 16. Na cena em que o Clint e a Natasha vão para Vormir, no momento em que o Caveira Vermelha fala: para obter a joia, deve-se perder aquilo que ama. Uma alma por uma alma. Porém, o sacrifício da Natasha não faz o menor sentido, pois se é para abrir mão daquilo que se ama, como pode a Natasha ser a coisa mais importante na vida do Clint, e não a sua esposa e filhos? Pois anteriormente ele revela que a morte da sua família foi o principal motivo para ele ter se isolado e depois se tornado Ronin. Pois se a Natasha ainda estava viva após o estado do Thanos, e ela é o maior amor da sua vida, ele não teria motivos para ficar triste e deprimido totalmente, sendo esse um dos erros mais difíceis de engolir em todo esse filme. Número 17. Quando Rhodes e a Nebulosa retornam de Morag, junto com os outros Vingadores, é possível ver que o braço esquerdo dela está totalmente intacto, e o dispositivo de navegação no reino quântico está em seu braço direito, e isso foi um erro muito grande por parte do Rhodes, pois no momento em que a Nebulosa pega o orbe, podemos ver que a barreira de proteção destrói parcialmente o seu braço, e o Rhodes viu e observou tudo isso de perto, e também podemos ver que o dispositivo estava em seu braço esquerdo, e o Rhodes viu isso também, e como um militar e um Vingador, essa falta de atenção dele é imperdoável, e esse erro, entre aspas, trouxe o Thanos do passado para o presente, causando assim a batalha final e a morte do Tony Stark. Número 18. Na cena em que o Scott e a Hope vão ligar o túnel quântico da van, vemos que a van não liga, e o Scott então decide ligar ela através de uma ligação direta. Porém, poucos segundos depois, é possível vê-la em sua forma gigante, empurrando o Leviatã para dentro de um portal mágico, sendo literalmente um erro gigante nesse filme.
Número 19. No momento que o Doutor Estranho sinaliza para o Tony dizendo que aquele é o momento certo para ele conseguir vencer o Thanos, o gesto significa uma chance, porém também simboliza 1 minuto, pois se você olhar no time do filme, verá que do momento em que o Doutor Estranho levanta o dedo até o momento em que o Tony faz o estalo com a manopla, se passa exatamente 1 minuto, nem mais nem menos. Número 20. Na cena em que o Tony Stark pega as joias que estão na manopla do Thanos e coloca na sua armadura, no momento em que ele ativa as joias, vemos que seu cabelo e seus ferimentos estão dessa forma. Porém, quando a câmera corta para o Thanos e depois volta para ele, vemos que seu penteado está totalmente diferente, e também há um novo ferimento no meio da sua testa, sendo essa cena gravada após a finalização das filmagens do filme, pois os diretores acharam melhor colocar o Tony Stark em uma perspectiva melhor e mais apresentável no seu último ato. Sendo essa a última curiosidade desse vídeo, e eu tenho certeza que você não sabia das curiosidades que eu mostrei nesse vídeo, então aproveita, deixa o seu like e se inscreve para me ajudar a produzir mais vídeos como esse, pois esse aqui deu muito trabalho, e eu tenho certeza que você curtiu. Então, muito obrigado por ter visto até aqui, um abraço e até mais.